Olá, nesse encontro nós vamos utilizar o Octave Online para fazer alguns cálculos algébricos. Estou utilizando o Google Drive para salvar o nosso trabalho, então eu vou criar uma pasta aqui chamada Octave e dentro dessa pasta eu vou criar o meu relatório. É sempre importante eu estar fazendo essas ações de criar o relatório dentro do Octave, do Google Drive, para facilitar o meu trabalho. Eu já tenho aqui um script preparado desse encontro, então eu vou apenas me guiar aqui. Nós vamos utilizar esse tutorial aqui. Então esse tutorial está disponível para vocês. Ele é um resumo básico das informações que tem aqui. Então, se você ler com calma, com carinho, você vai perceber que esse material aqui é muito mais rico do que nós estamos fazendo aqui. Depois das suas dúvidas a gente tenta sanar. Esse é o ambiente do Octave Online, ele é fornecido por esse servidor e ele permite com que a gente informe alguns valores e ele dá como retorno. Então nós vamos iniciar os comandos agora para fazer alguns cálculos algébricos online, ok? Ele tem algumas limitações de tamanho, de configuração, então eu tentei aumentar aqui o máximo que eu pude para que vocês pudessem ter uma visibilidade adequada aí. Então vamos tentar ajeitar aqui. Bom, vamos lá. Primeira coisa é a entrada de variáveis. Quando eu coloco valores como A igual a B, ele vai recebendo e vai armazenando esses valores. E eu posso fazer posteriormente cálculos com esses valores. Ó, eu estou fazendo cálculos básicos, mas esses são os cálculos em que você vai utilizar o tempo todo, ok? Então, os cálculos que eu faço com as variáveis são dessa forma. Essas são variáveis individuais. Agora, existem possibilidades de entrar com lista de valores. Por exemplo, ó, eu tenho aqui 1,2 e o D eu entro dessa forma 3,4. Então, se eu entrar C igual, abre colchete, 1,2, fecha colchete, ele vai criar uma lista para mim. Se eu colocar espaço, ele faz a mesma coisa. Eu gosto de colocar vírgula porque no decimal em inglês é ponto, e ele vai mostrando a estrutura das variáveis aqui. Se eu quiser, eu posso utilizar essa estrutura também. Se eu colocar aqui, ó, 1,2, ao invés de ele fazer um vetor linha, ele faz um vetor coluna. Esse vetor também é importante. Então aqui eu tenho uma linha, duas colunas, aqui eu tenho duas linhas e uma coluna, porque o Octave ele é um software matricial, então todos os dados dele são baseados os cálculos são baseados em matriz. Agora, como eu faço a soma de vetores? Por exemplo, ó, eu tenho o vetor A mais C, não, é CD. CD, olha lá, o vetor C é 1 e 2 e o vetor D é 3 e 4. Então, se eu somar, fica 4 mais 6. 4 mais 6 dá 10. Agora, como que eu somo os elementos do vetor 1 a 1? Se eu fizer isso aqui, ó, ele vai somar os elementos de linha. Então, se o C vale 1 e o C1 vale 1 e o D1 vale 3, ele vai somar dá 4. O C2 vale 2 e o D2 vale 4, ele vai somar. Então, se eu fizer essa soma aqui, ele soma elemento a elemento, coluna. Se eu fizer a soma da soma, ele vai somar aquela linha. Então, agora eu posso chamar a subtração de elemento a elemento. Eu posso também fazer a soma dessa subtração, a soma dessa subtração. Então, ele vai me dar a soma dessa subtração. Eu posso fazer o produto desses valores. Olha lá, ó, ele erra. Por que ele erra? Porque os dois vetores, para eles fazerem o produto, eles têm que estar com os tamanhos coerentes com a teoria de matrizes. Se eles não tiverem com os tamanhos coerentes com a teoria de matrizes, ele não vai funcionar. Então, para eu fazer o produto elemento a elemento, eu preciso fazer ponto vezes, porque aí ele faz o produto. Como o C
e o D, ó, o C é 1 vezes 3 é 3, 2 vezes 4 é 8. Ele fez o produto entre eles. Se eu fizer a soma desses valores, ele vai me dar a soma desse valor do produto. 8 mais 3 vai dar 11, ok? Eu fiz o produto, agora eu vou fazer a divisão. A divisão é a mesma coisa, eu não posso fazer uma divisão de elementos de dois vetores dessa forma assim, ó. Ah, tá, não, é porque é diferente. A divisão de dois vetores, ele vai fazer divisão elemento a elemento. Então, se ele vai fazer a divisão elemento a elemento, ele consegue fazer a divisão desses vetores, porque na verdade a divisão de um vetor é o produto inverso deles. Então, se eu pegar o C e o D e fizer C dividido por D, ele vai dar um resultado numérico. Agora, é a soma de C sobre D. A soma de C sobre D, porque dá o mesmo resultado da divisão de C por D. Se eu fizer elemento a elemento, olha lá, ó, qual que é a divisão de elemento a elemento? Olha lá, ó, a divisão elemento a elemento vai ser 1 dividido por 3 e o 2 dividido por 4. 1 dividido por 3, 2 dividido por 4, ele vai dar 1 por 3 dá 33% e 2 dividido por 4 dá meio. Então, se eu fizer a soma disso, dá 0,33. E o 0,44 é um cálculo matricial que ele fez da divisão entre dois vetores. Não vamos entrar nesse mérito aqui, porque realmente é uma análise matricial que a gente não vai trabalhar com ela nesse momento. Pelo menos nesse encontro que eu estou falando aqui agora. Outro cálculo que eu posso ter aqui, ó, pegando os valores de A e B, é o A elevado a B. Olha lá, o A elevado a B. Se eu tiver, por exemplo, o C, que é uma matriz, o vetor, e o D com vetor, e eu fizer isso aqui, vai gerar um erro. Tá vendo lá? Por quê? Porque o expoente de uma matriz não é feito dessa forma. Se eu colocar ponto, ele vai fazer elemento a elemento. Então, ó, o C, que é o 1 elevado ao cubo, dá 1. O 2 elevado à quarta dá 16. E ele faz essa operação matemática. Ok? Essas operações matemáticas que eu extraí basicamente desse resumo são exclusivamente o que nós precisamos. Outra função importante que a gente precisa aprender do Octave é essa aqui, ó, que é a entrada de equações. Deixa eu fazer uma equação bem simples aqui. Pronto, eu entrei com a equação. Se eu fizer isso aqui agora, ó, olha lá, ó, o que ele acabou de fazer aqui? Ele pega o f, que é igual a arroba de x, ou seja, isso aqui está dizendo que vai receber um parâmetro, duas vezes o x. Então, toda vez que eu informar um valor aqui, para f, ele vai multiplicar esse valor por duas vezes esse valor. Se eu informei 4, 2 vezes 4, 8. Essa forma de entrar com equações é muito importante, porque facilita muito o trabalho de vocês. Se a equação tiver um valor duplo, por exemplo, tiver um x e y, deixa eu colocar aqui 2 vezes x mais y. Estou fazendo bem simples para que vocês possam pegar o conceito, depois usar em outras equações. Se eu fizer g 2, 1, olha lá, ele vai fazer a mesma equação, mas apenas acrescentando o valor de y. Ou seja, eu estou fazendo uma variável, ela é uma equação que vai receber dois parâmetros. Esses dois parâmetros são uma função, basicamente. Uma função inline. É 2 vezes o x mais o y. Então, 2 vezes o 2 mais 1, 5. Vai dar 5. Ok? Então, essa basicamente são as funções que que você vai precisar do Octave. Para o seu relatório, você pode fazer isso aqui, ó. Sempre faça isso. Pega, copia, vem no seu relatório e salva isso no seu relatório, ok? Esses cálculos aqui, ó, vão ser importantes para você compor a sua resposta e mostram que você desenvolveu todo o raciocínio, ok? Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Não tem nenhum arquivo de saída, ele não tem nenhum arquivo de saída.
Você não precisa limpar esse histórico aqui, ele vai armazenando as variáveis. Se você quiser buscar a variável, ele te mostra, olha lá, ó, ele te mostra o valor dos vetores, cada uma das funções, tá bom? Aqui na equação ele não mostra não, mas se você chamar a equação assim, ó, ele te devolve a equação ou te devolve o valor. Então é muito importante vocês trabalharem de forma rápida e consciente, né, do que está fazendo os cálculos do octavo, ok? Muito obrigado, até a próxima.